Bom dia, queridos. Livro de Esther está no Velho Testamento. São dois livros antes do livro dos Salmos. Você tem Esther, Jó e então o livro de Salmos. Esther foi uma rainha judia no Império Medo-Persa, durante o reinado de Assuero. Não há nenhuma situação na história de Israel tão grave como a descrita neste livro. A nação de Israel nunca correu um risco tão grande de ser exterminada como o que está descrito no livro de Esther. Nem mesmo o Holocausto se compara com o risco corrido, com a sentença que já fora determinada pelo rei Assuero para que Amã, o seu general, por inveja, destruísse todo o povo judeu que estava no Império Medo-Persa. Tudo começara com o cativeiro babilônico. A Babilônia fora conquistada pelo Império Medo-Persa e o que era cativeiro babilônico se transformou em cativeiro persa. E este general chamado Amã havia conseguido do rei Assuero a autorização, inclusive o próprio anel, o sinete do rei, para decretar a morte de todos os judeus que estivessem no Império Medo-Persa, o que significa todos os judeus que haviam naquela época. A nação seria extinta. Tudo já estava decidido. Mas o que mais irritava Amã era um homem chamado Mardoqueu ou Mordecai, que não o honrava quando ele passava. Todos os bajuladores se levantavam e se curvavam diante de Amã, mas Mardoqueu ou Mordecai permanecia impassível diante da passagem daquele homem mau, daquele homem bajulador do rei e que era uma ameaça ao povo de Israel. Então, aconselhado pela sua esposa e pelos seus amigos, Amã mandou construir uma forca com 25 côvados, com 50 côvados de altura, o que significa aproximadamente 25 metros, e no dia seguinte seria enforcado o judeu Mordecai ou Mardoqueu. Não podia haver uma situação mais irreversível, mas Deus é o Senhor, acima da irreversibilidade de qualquer situação. Deus é o verdadeiro Senhor da história e ninguém põe ponto final onde Deus colocou uma vírgula. E aquilo que estava determinado e que parecia ser irrevogável foi totalmente mudado no meio da noite. Adivinha? Deus deu insônia ao rei Assuero. E o rei Assuero, na sua insônia, não tendo o que fazer, foi remexer na papelada do reino. E descobriu na papelada do reino que um dia 2 servos dele haviam planejado a sua morte. E que um homem chamado Mordecai ou Mardoqueu, um dos cativos judeus, havia livrado o rei de ser morto por aquela trama traiçoeira de 2 servos seus. E ele procurou nos escritos alguma coisa que tivesse sido feita em retribuição àquele homem que livrara o rei da morte. E perguntou aos seus servos: o que é que foi dado a este homem? E disseram: nada foi dado, nada lhe foi feito. Então o rei resolve honrar Mardoqueu
E quando ele está pensando o que fazer para honrar Mardoqueu, ele ouve um barulho e pergunta: quem é que está aí fora? Aí dizem: ah, é o general Amã. Ele disse: chama o general aqui. E quando o general chega, o rei pergunta: o que se deve fazer a um homem a quem o rei quer honrar? Amã pensou: esse homem devo ser eu. E aí começou: ah, esse homem deve ser vestido com as roupas do rei. Na sua cabeça deve ser colocado a coroa do rei. Ele deve montar no cavalo do rei e deve ser chamado um dos mais nobres da corte para puxar o cavalo pelo meio das ruas e das praças, para que este homem seja honrado. E este nobre puxará o cavalo e sairá dizendo pelas ruas: isto é o que se faz a quem o rei quer honrar. O rei disse: pois se prepare e faça exatamente tudo o que você disse para o judeu Mardoqueu ou Mordecai. Amã saiu dali, certo de que havia caído em desgraça e não deu outra. Depois de honrar Mardoqueu a contragosto pelas ruas, pelas praças da cidade imperial, Amã foi enforcado na forca que ele construíra para enforcar o judeu Mardoqueu. Todo o mal que Amã tramou contra Mardoqueu caiu sobre si mesmo por causa do Deus que muda o que já está estabelecido, porque só Deus é o Senhor da história. E por mais perdida que pareça a causa, ela não estará perdida se Deus disser que haverá mudança e que haverá vitória. A nossa vida não está na mão dos homens. A nossa vida não está na mão do destino. A nossa vida não está na mão da sorte ou do azar. A nossa vida está na mão de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor da história, o Senhor da vida. É nas mãos dele que está a sua causa, e pouco importa que os homens tenham estabelecido um ponto final. Deus tira este ponto, coloca uma vírgula e a sua história continua. Bendito seja o nome do Senhor. Parabéns por ter este Deus como Senhor da tua história. Tenha um bom dia.